Bom dia, Izinha. Bom dia. Tá bem? Tem alguma questão para hoje? Tá tudo certo. Tá bom, então vamos começando. Então, sente as suas pernas confortáveis na sua postura sentada, de- colocando os pés e distribuindo, né, a posição dos joelhos e das coxas, como você sente que te traz suavidade para as articulações, articulações de quadril, de joelhos, tornozelos e os próprios pés. A partir disso, sente a posição da tua pelve, que a disposição da pelve traga elevação para a coluna, então a coluna nem fica repuxada para trás ou empurrada para frente ou desequilibrada para a esquerda e para a direita. Então sente a posição da pelve que deixa a tua coluna no exato centro, vertical e elevada, uma sensação de que tem um impulsionamento para cima. Deixe o seu rosto micro inclinado no sentido do peito para ter relaxamento na base do crânio, na região da nuca. E com as mãos sobre as coxas, palmas para cima, sente o relaxamento das próprias mãos, especialmente dos polegares. Suavidade nos cotovelos e suavidade nos ombros. Então, deixa que os ombros cedam para baixo, te dando a sensação de que o pescoço é mais comprido, mais longo. E ao mesmo tempo que os ombros se movam um pouco para trás, tonificando a parte alta das costas e dando um pouco mais de expansão, de espaçamento no peito. Repousa o teu olhar no espaço à sua frente, na altura dos seus próprios olhos. Procura exercitar o relaxamento dos globos oculares de forma que eles fiquem estacionadinhos, paradinhos no lugar, não por dureza, por relaxamento. E aí vai fechando as pálpebras e deixando que as linhas de expressão do rosto fiquem suaves, que todo o couro cabeludo fique macio. E a partir dessa combinação de gestos pelo corpo, observa a qualidade das suas respirações. Inspira agradavelmente, expira agradavelmente e faz o convite para que as suas respirações sejam completas. Vai expressando toda a sua capacidade torácica, estimulando movimentos nas costelas, de forma que a expansão do seu tórax acontece em toda a circunferência dele, de cima a baixo. Da mesma forma, a retração do tórax acontece em toda a circunferência, de cima a baixo. Experimenta essa combinação de ter a coluna extremamente firme e estável, como se fosse um bastão, enquanto as movimentações respiratórias têm total liberdade para acontecer e acontecem com expansividade também. Uma liberdade expansiva. Gentilmente leva as mãos aonde a Limudra diante do peito. E aí nós entoamos juntas o mantra Om 3 vezes e a invocação a Patanjali, abrindo esse período de prática. Inspiramos. Om. Om. Om.
Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya chavaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shankhachakrasiddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Sente o coração elevado, sente o peito espalhado, aberto, e inclina o rosto no sentido do peito. Esse gesto expressa a integração entre o nosso coração e mente. Vai soltando as mãos sobre as coxas e eleva o rosto, abre as pálpebras. Vou pedir para vocês começarem com as costas no chão, fazendo primeiro aquele exercício de mobilidade para o quadril, onde a gente tem os pés afastados mais que a largura do quadril, então na mesma largura que o tapete. E aí os joelhos baixam de um lado para o outro, enquanto o tronco fica bem relaxado e os braços afastados e também bem relaxados. Faz o esforço de tentar chegar com os dois joelhos no chão. E pode repetir algumas vezes, sempre acompanhando o ritmo que é ditado pela respiração. Quando os joelhos estão no chão, a gente está soltando o ar. Quando os joelhos estão para cima, a gente está inspirando. Isso. Então, deixa os pés paradinhos e apoiados em cima das margens do tapetinho. Essa é a distância entre eles. E aí você vai tentar chegar com os dois joelhos no chão. Isso, então os pés não ficam mudando de posição, né? Eles só deitam de lado, deitam para o outro lado à medida que os joelhos se movimentam. E Chu, eu não te vejo deitada quando você puder mexer na câmera. Isso, obrigada. Dá uma bela movimentada aí no quadril, porque acaba acontecendo uma torçãozinha de coluna também, né? Relaxa muito bem os ombros, deixa os ombros ficarem bem suaves. A cervical, o pescoço, a cabeça muito suaves, muito passivos. E põe um pouquinho mais de tônus aí nas pernas mesmo. E aí vai voltando. A gente vai fazer um pouquinho de rolamento. E se você quiser forrar o teu tapetinho com o cobertor, cobrir ele com o cobertor para ficar um pouquinho mais macio, um pouquinho mais grosso, pode ser bem bom para o conforto das vértebras da coluna. Esse rolamento pode ser daquele bem basiquinho, que é quando a gente tem sempre volta para a postura sentada com os joelhos flexionados. Então como eu tenho dois tapetinhos, eu vou colocar dois, porque aí fica mais gostoso. Então, dessa postura sentada aqui na frente com os joelhos flexionados, a gente pode pegar atrás das coxas ou apoiar as mãos no chão, deixar a coluna bem redondinha para levantar o quadril e voltar. Se você puder esticar os joelhos levando os pés até o chão, estica. Se não puder encostar os pés no chão, não tem problema. Se precisar manter os joelhos flexionados, também não tem problema. Mas sempre volta para essa postura aqui sentada e sempre com a coluna mais redondinha possível, para não ter impacto de bater o quadril no chão, na volta especialmente. Então, repete algumas vezes. Rolamentos.
Isso, então, se possível, com os joelhos estendidos quando estão ali no sentido da cabeça, se possível, os pés tocando no chão quando vão ali no sentido da cabeça. Isso, o mais interessante é sentir o contato das costas com o chão. Ótimo. E quanto mais redondinhas as costas, né, a superfície posterior do tronco, mais interessante sentir a graduação desse contato com o chão. Ótimo. E vai voltando. Fica um pouquinho no Paschimottanasana. Se possível, com alguma coisinha debaixo dos pés, para ter mais altura debaixo dos pés. Para quem tem o bloquinho, ou uma almofada que seja, a gente vai colocar os pés em cima de um degrauzinho, daí só os calcanhares, vai manter as solas dos pés bem para cima, não deixa os pés fazerem ponta para frente. E aqui é preciso firmar e controlar muito bem a extensão dos joelhos, porque as pernas não vão estar apoiadas no chão e a gente não pode empurrar os joelhos abaixo no sentido de uma hiperextensão. É muito importante também sentir a musculatura dos glúteos mais apertadinha no quadril, o quadril mais compacto, né, mais firminho. E a partir daí, a gente sobe a barriga, imagina que a barriga fica bem alta, bem esticada, e aí a gente vai com as mãos ali no sentido dos pés, né? Pode ir baixando bem a cabeça. Então, é uma variação de Paschimottanasana com os pés elevados, os calcanhares acima do chão. Quando você vai usar, especialmente quando você usa bloco, que é um objeto rígido, né, duro, não apoia o tendão do calcâneo, apoia realmente só o osso do calcanhar, não o tendão ali do calcâneo. E para quem está usando o bloquinho também pode explorar diferentes alturas, né? O bloquinho tem 3 dimensões, então pode ir explorando essas dimensões. Especialmente quem está com os calcanhares aí em cima do suporte. Sente muita estabilidade nos joelhos, deixa os joelhos bem musculosos, estendidos, não hiperestendidos, não forçando a articulação para trás. Deixa os pés muito dinâmicos, muito vívidos, com as solas para cima e expandidas. Imagina a superfície do guarda-chuva aberto ali nas solas dos seus pés. Sente a sua barriga muito alta. Quanto mais você quer avançar com as mãos no pé, no sentido do pé, ou para quem já toca as mãos no pé, avançar com a flexão dos cotovelos. Então, quanto maior a intenção do avanço, maior deve ser a sensação de barriga longa. Isso. Então, a tua barriga é um tubo bem comprido. Glúteos compactos, mantendo o quadril firme, envelopado. A cabeça mais baixa, especialmente a região da base do crânio. A nuca mais abertinha, assim, mais afastada do pescoço. Respira muito bem. E vai voltando. Ótimo. Daí senta na posição que você achar boa, ou fica de pé até. A gente faz alguns movimentos cervicais, basiquinhos. Primeiro, bastante estabilidade na cintura escapular, então não ficar remexendo os ombros, né? E com o nivelamento entre eles, com estabilidade aqui na parte alta do tronco,
experimenta o peso da cabeça inclinando para um lado só, como se você fosse tocar a orelha no ombro. Quando a minha cabeça está pendendo para o meu lado direito, o meu ombro esquerdo é que precisa ceder ainda mais, e especialmente aqui pela base do pescoço, né? Se você sente que cuidadosamente você pode incluir um pezinho aqui com a mão, pode incluir. Então, se eu estou inclinando a minha cabeça para um lado, o ombro oposto é o que cede mais, especialmente aqui pela base do pescoço. E se você pode, com a mão, incluir um pezinho na cabeça, faça isso. Isso, pode trocar o lado. Primeiro, sente realmente o peso da sua própria cabeça. Então, a sua habilidade de alongar o pescoço e até suportar o peso da própria cabeça. Sente o ombro oposto baixando, cedendo, especialmente pela base do pescoço. E aí sim, se possível, inclui um pezinho com a sua mão ali na cabeça. Respira muito bem, sentindo o peito alto, barriga longa. E volta. Daí a gente vai. A volta bem gradual, tá? Volta bem em câmera lenta mesmo. Agora a gente. Primeiro o exercício foi o meu rosto continuar de frente para vocês, né? Agora essa mesma inclinação lateral, só que com o rosto olhando para baixo, olhando tipo para debaixo da axila. E aí primeiro a gente faz um movimento que é realmente só com a cabeça. É como se a gente pudesse destacar aqui a base do crânio da primeira vértebra, né? Então primeiro só a cabeça e depois, se você puder ir com a mão, as polpas aqui das pontas dos dedos, vai lá na base do crânio e puxa ela um pouquinho para cima. Então a nossa intenção não é empurrar a cabeça para baixo, é puxar a base do crânio para cima. E a partir daqui, a gente pode fazer uma pequena rotação no pescoço, que é mantendo a cabeça aí diagonal. Dá uma olhadinha aqui rapidinho só. É um pouco difícil de explicar isso aqui. Então, mantendo a cabeça assim, inclinadinha para o lado, a gente vai dessa posição que eu olho para baixo, para essa posição que eu olho para frente, de volta para a posição que eu olho para baixo, e sempre os meus dedos aqui puxando a base do meu crânio para cima, tá? Então, pode fazer pelo menos 3 idas e voltas dessa rotaçãozinha. A partir da sensação de que os dedos estão puxando a base do crânio para cima, como se ela fosse destacar do pescoço. E isso pode chegar com o rosto exatamente de frente aqui para mim. Aí. Ótimo. E quando olha para debaixo da axila, fica com o rosto totalmente de lado para mim. Eu quero ver a tua orelha de frente. Isso, muito bom. Então o movimento que é com o rosto olhando para baixo, Izinha, vira o rosto ainda mais de lado para mim. Isso. Aí, muito bom. E aí, para o outro lado, primeiro um tempinho só com a inclinação da cabeça, como quem olha para debaixo da axila. E aí, os dedos da mão vão ali na base do crânio, puxam a base do crânio para cima. E depois de um tempinho, rotaçõezinhas de olhar para frente e olhar de volta para baixo. O peito alto e o tubo, que é o seu abdômen, também comprido. Boa. Muito bom, Izinha. Izinha, teve um dia que você faltou, pode se programar para fazer reposição. A Chu também.
A Sara também. Ai, muito bom. Ok. E aí a gente vai fazer um movimento que é, imagina uma meia-lua e, né, um semicírculo e a cabeça tá fazendo um pêndulo assim nesse semicírculo. No finalzinho a gente para com a cabeça assim para baixo e, se possível, se for agradável, põe um pezinho com as mãos, sempre nesse sentido de como se você fosse destacar a base do crânio para cima. Especialmente quando for nesse momento de dar essa destacada assim da base do crânio, a base do pescoço precisa ir para baixo, precisa entrar no tronco. Então, peito bem estável, né? Não fica remexendo o tórax e os ombros. E aí você vai com a cabeça para baixo, o pescoço para baixo, vai para um lado, vai para o outro. Pode repetir umas 5 vezes. A ideia é conseguir relaxar o pescoço, sentir o peso que a cabeça tem, e a base do pescoço aqui está sempre entrando de volta no tronco. Então pode fazer 5 pendidas para cada lado. Não chega a levantar o rosto, tá? Deixa a cabeça sempre baixa. Isso. Estabilidade torácica, estabilidade na cintura escapular. E aí guia a cabeça, vai sentindo bastante relaxamento posterior na cervical. Depois de 5 vezes para cada lado, para a cabeça no centro. E com os dedinhos, eu não tô contando para vocês, tá? E com os dedinhos das mãos, as polpas dos dedos, vai lá na base do crânio e imagina um movimento como se a base do crânio pudesse destacar da cervical. É bem sutil. O peito mais alto, Anne, quando a cabeça vai para frente, precisa tomar muito mais cuidado para estabilizar o tórax, porque ele tende a fechar, afundar para trás. Então é realmente só a cabeça, não o peito fechando junto. Isso, respira muito bem. Daí a gente vai sentir, vai fazer um estudo da cervical em torção, com o tronco em torção. Escolhe. Bom, primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui de ladinho, mas visualiza que a minha mão que eu vou levar para trás está apoiada numa parede. Então, escolhe um lado para começar, né? A gente fica com as pernas cruzadas, em svástica. Daí eu tô colocando a minha mão de esquerda no meu joelho direito, e essa mão, ela empurra o joelho para baixo e ao mesmo tempo é como se fosse arrastar o meu joelho para frente para ajudar a alavancar o peito lá para trás. Esse tubo que é o abdômen sempre muito alto e aí o meu peito direito abrindo. A minha mão direita ela vai na parede, então você calcula a distância que você vai se sentar da parede para ter uma mão assim com a palma apoiada na altura do ombro e o cotovelo semiflexionado. Então não é o cotovelo estendido e também não é dobrado demais. É o meio termo. Então essa minha coxa direita, com a ajuda dessa mão, fica voltando lá para frente e ainda para baixo. O tubo abdominal alto e o peito girando, a mão lá na parede. Esse cotovelo que está aqui semiflexionado, ele tem a tendência de apontar para trás. Então a gente vai primeiro fazer ele apontar bem para baixo e a gente vai estudar a condição do pescoço para levar o rosto a olhar perfeitamente lá para trás. A minha cabeça nessa torção vai ficar exatamente de lado para vocês. Agora sem nenhuma inclinação da cabeça, então nem olha para baixo, olha no nível dos próprios olhos. E a variação vai ser que todo esse meu movimento torácico vai criar condições para eu olhar lá para trás com o meu pescoço relativamente suave
e não com luta, não tem uma luta aqui na musculatura do pescoço para eu olhar lá para trás. Olhar para trás também abre esse caminho para o peito girar mais. E aí, quando a gente estiver no máximo dessa abertura peitoral, a cabeça vai fazer o contrário, volta a ficar exatamente de lado para vocês, mas oposta ao peito, né? O peito abrindo para lá, o rosto para cá. E o peito não volta nem um pouquinho. Então, o maior desafio é manter o peito super aberto e continuando naquele sentido de olhar lá para trás, enquanto o rosto volta a virar aqui para frente. Então, é bastante coisa, tá? Vou falar tudo de novo. Então, primeiro, pode ser sem a almofadinha. Deixa o quadril mais sólido no chão, sem suporte debaixo do quadril. Então, primeiro acerta qual é a sua distância em relação à parede. Esse é o primeiro ponto. Para você ter ali esse ângulo do cotovelo semiflexionado, quando a mão está aproximadamente na altura do ombro. E aí, cruzado, né? Põe uma mão no joelho oposto, e essa mão que vai no joelho oposto, ela tem duas funções: ajudar a coxa a ficar baixa, então você empurra a coxa para baixo, e ajudar a coxa a voltar para frente quando o peito for para trás. Então, com essa mão que está lá na parede, você pressiona com os dedos e a palma bem abertos para fazer uma alavanca de apontar o cotovelo bem para baixo, não deixar o cotovelo apontando para o alto, para trás. O cotovelo é exatamente para baixo. Vai com cuidadinho, mas vai, tá? E essa tua mão, Sarinha, não precisa ir tão atrás de você, talvez. Isso. E o teu quadril, Sarinha, ele não precisa estar exatamente de costas para a parede. Para ser um pouco mais suave, o teu quadril pode ficar um pouco diagonal em relação à parede, para o lado que você vai virar. Isso. Se você ficar um pouco diagonal, fica mais suave, né? A postura ideal é ficar com o quadril realmente bem de costas para a parede, mas se não der, faz um pouquinho diagonal. E aí você vai sentir o tubo do seu, que é o seu abdômen, alto, subindo, 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 subindo. O teu peito, da mão que está lá atrás, é o peito que gira, que abre lá para trás, o melhor que você pode. E percebe o quanto esse caminho do peito abre espaço para que o teu rosto vire para trás, sem o pescoço ficar duro, sem o pescoço ficar rígido, sem ser uma luta no pescoço, olhar lá para trás. E percebe que olhar para trás aumenta também a possibilidade do peito girar mais. Então, eles se retroalimentam. Olhar para trás abre mais o peito, abrir o peito facilita olhar mais para trás. Fique estudando essa combinação. E a partir de um determinado ponto, quando você entende que hoje o máximo que o seu peito abre lá para trás é isso, é nesse ponto, você fica com o peito nessa orientação e vira o rosto completamente no sentido oposto. Isso. Ombros baixos, especialmente pela base do pescoço, pelo esse entroncamento aqui dos trapézios. Isso. E olha no sentido exatamente oposto, que é olhar para frente, sendo que o peito continuou com aquela orientação de expansividade para trás. Isso. Respira muito bem. A base do pescoço penetrando no tronco. Cavidade abdominal alta. Olhar relaxado e o tempo todo na altura dos olhos, sendo olhando para trás, sendo olhando para frente. Seja olhando para trás, seja olhando para frente. E aí volta. Muito bom. Maravilhoso. Como estão as sensações por aí? E o que é isso, Chu? Tá alongado tudo para um sentido só, então tá tudo torto. Agora vamos equilibrar. Então, isso, a Sarinha acertou ali a diagonal, o ângulo, né, em relação à parede. Daí, coloca a sua outra mão lá para trás. A Annegret, você tinha virado o quadril assim quando você fez do seu outro lado? Mas eu acho que não tanto, você não estava tão de lado para mim. Isso.
Aí. É. E aí, muito bem. Da mão que está lá atrás, o cotovelo está semiflexionado e a gente apoia a mão com bastante firmeza para ter a alavanca de apontar o cotovelo exatamente para o chão, não deixar o cotovelo apontando para o alto. A mão que foi no joelho cruzado na sua frente, ela empurra a coxa para baixo e empurra a coxa para frente, no sentido oposto à torção. O seu abdômen fica alto, 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 é um tubo muito longo. E o teu peito abre, esse seu segundo peito, né? Esse seu segundo lado do peito abre lá para trás. Percebe a relação recíproca, né? E de ajuda mútua. O peito abre lá para trás, facilita a rotação do pescoço e o rosto a olhar para trás. O rosto olhando para trás facilita essa expressão de maior abertura do peito. Então, use essa combinação para criar a melhor torção que você puder e a melhor expansão torácica em torção. E aí chega um determinado ponto que você sente, nossa, hoje esse é o até onde deu para ir. Esse é o máximo da minha abertura torácica hoje. Aí você vira completamente a orientação do rosto. E fica com o peito fica com o peito lá para trás, não deixa ele voltar nem um pouquinho. Mantém, suporta a expansão torácica lá para trás, enquanto o rosto volta exatamente aqui para frente. Vai baixando os ombros, sem baixar o rosto, tá? O olhar sempre no nível dos olhos. Abre o peito direito, Izinha. Isso. Mais altura no peito esquerdo, a Negreta. Ótimo. E volta com gentileza, com suavidade da torção. Ok. E agora? Mais igual? Daí é interessante às vezes também sentir essa desigualdade para a gente ter uma percepção maior de individualidade, né? Muitas vezes a gente pensa no peito como uma coisa só, mas né, os nossos lados são bem individuais também. Não só o peito, né? Todos os dois lados do corpo, tudo que a gente tem de cada lado. Daí a gente vai para o Uttanasana, feito na parede, que é aquele para a gente orientar a cabeça, né? É um educativo para a cabeça entrar mais assim na postura, né? Então, a gente começa de frente para uma parede, com os pés ligeiramente afastados. Quem tiver bloquinhos, 2 bloquinhos e quiser usar os bloquinhos um debaixo de cada mão, porque não alcança o chão, pode usar. A gente baixa a cabeça, caminha com os pés para perto da parede até sentir as costas na parede, não bate na parede. A partir daqui, a gente mantém os joelhos firmes o tempo inteiro, não hiperestendidos, mas estendidos, e a musculatura bem tonificada. Os pés realizando arcos plantares extremamente intensos, os mais intensos que você puder. E aí você vai gradualmente baixando, escorregando as costas para baixo, se possível, continuando a caminhar com os pés no sentido do rodapé. E a ideia é ter a nuca em contato com a parede. Então, a orientação da cabeça, eu vou fazer com as minhas mãos aqui, ó. Mas quando a gente não tem a parede aí nas costas, a tendência da cabeça é ficar assim um pouquinho alta. Tipo, o rosto virado de frente para o chão. Quando nessa postura, especialmente usando a parede, o que a gente quer é ter o rosto de frente para as pernas. Então, uma outra forma de fazer isso é quando a gente pega a cabeça com as mãos nessa postura aqui, ó, e puxa ela mais para baixo. Então, é tipo uma cabeça fetal, uma cabeça que enrola para dentro. Que enrola, né, no sentido da flexão da coluna. Chu, se você puder ir mais longe de mim, porque aí eu vejo mais o teu corpo. Isso. Obrigada. Ótimo, maravilha. Então, os pés, para quem é possível, os pés tocam o rodapé.
Então, não que isso tenha que acontecer hoje, mas saiba que isso é possível. Então, vai avançando nessa direção. Os dedos dos pés em contato com o chão, os arcos plantares super intensos, super intensos. Se é para colocar intensidade em algum ponto do corpo nessa postura, coloca nos arcos plantares. Os joelhos estáveis, com uma musculatura que, como eu costumo falar para vocês, que é grossa, que é como se vocês estivessem enfaixando os joelhos, como se estivesse usando uma joelheira, de tão firme que você tem a musculatura, a circunferência da musculatura dos joelhos. Daí, obrigatoriamente, compulsoriamente, você tem tônus nas coxas e nos glúteos. A partir daí, você tem o contato das costas e da face posterior da cabeça com a parede, e você vai sentir o deslizamento das costas para baixo, da cabeça para perto do chão, do rodapé. E à medida que você sente esse escorregar da coluna para baixo, gera contato literalmente da base do crânio da nuca com a parede, porque a nuca ela é mais funda, né? A gente precisa fazer essa cabeça bem fetal, como eu falei, para nunca ter um contato real com a parede. Isso. Sarinha, pode ser que eu não esteja vendo 100% bem, mas cuidado para não travar os joelhos para trás, em hiperextensão. Isso. Então, os joelhos estendidos, mas segurados por um esforço muscular e não travados, articulação travada e a musculatura relaxada. Isso não. Então, vai sentindo a entrega do peso da cabeça para baixo e essa Isso, bruxo. Bruna, chu. Essa sensação de que a cabeça vai enrolar, como se fosse uma situação fetal mesmo. Exatamente como a gente vê nas imagens de feto. Respira muito bem, não deixa a respiração ficar reduzida ou interrompida. A respiração é completa e constante. Se fica impossível de suportar, para sair daqui você caminha para trás, se afastando da parede. Mas não chega num estado de sofrimento insuportável. E aí eu quero propor para vocês uma dinâmica de, se possível, fazer um rolamento que massageia também aqui a cervical, a região dos trapézios, que a gente fez no comecinho, aquele rolamento que era reto para trás, né? Então, agora, ele pode começar reto, mas depois as pernas ficam um pouco diagonais para a gente rolar nesse espaço aqui, ó. É esse espaço aqui da lateral do pescoço que vai estar em contato com o chão, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar de lado primeiro e depois eu acho que com a minha cabeça virada para vocês. Então, você precisa de um pouco de espaços laterais, né? A gente vai precisar de mobilidade assim um pouquinho para os lados. Então, para começar, as costas no chão. Daí, eu vou apoiar a minha mão direita. Quem tem o cabelo longo precisa ajustar o cabelo para não apoiar a mão em cima do cabelo, né? Então, eu tô com a minha mão direita aqui, ó, os dedos virados no sentido da cabeça e apoiados no chão, ao lado da cabeça. A minha mão esquerda, eu apoio no chão aqui ao lado do quadril, cotovelo estendido, o ombro posterior apoiado no chão. E aí, o movimento é trazer as pernas assim no sentido da cabeça
E num determinado momento, quando o quadril está para cima, eu ponho só os meus pés aqui para a diagonal e ajoelho no chão, rolando sobre a lateral do pescoço, no espaço entre a orelha e o ombro. Então, subi. Aí os meus pés vão um pouquinho para o lado. É importante o quadril não tombar de lado, ó. Então, o meu quadril fica para cima. Aqui os meus pés estão no centro. Aqui os meus pés estão para o lado. Mas o meu quadril não tombou de lado, né? E aí eu ajoelho. Essa minha mão, ela girou junto, ó. E aí dá para voltar. Retinha de novo. E aí alterna a posição das mãos. Mão ao lado da cabeça, a outra mão ao lado do quadril. Pernas retinhas lá para trás. Mantém o quadril retinho para cima, só que põe os pés para um lado só. A minha mão que ficou aqui no chão, o braço ele vai rolar junto. Ajoelhei. Dá até para sentar mesmo nos calcanhares, o ombro desencosta do chão, tudo bem. E aí, volto, rolo de volta. Mostro com a cabeça virada para vocês ou deu para entender? Mostro? Tá. Então, se eu estou colocando a minha mão ao lado da cabeça aqui do meu lado direito, é porque eu vou dar esse impulso para o lado esquerdo, né? O rolamento vai ser sobre o ombro esquerdo. Eu estou fazendo em câmera lenta para ser didático. Na verdade, daqui já dá para fazer para o outro lado também. Mas vocês podem fluir mais, tá? Então, eu fiz bem devagarzinho com a intenção de ser didática, mas cada uma pode acertar o seu ritmo aí. Se você faz mais rápido, fica mais no sentido, aquece mais o corpo, né? Se você faz mais devagar, você acaba treinando um refinamento de coordenação motora e força também, o refinamento na força. O que é importantíssimo? Pescoço passivo, a cervical passiva, molinha, molinha, molinha. Toca os pés no chão, Izinha. Sem tocar os pés no chão não dá. Pro lado já, pro lado. Até já dobra os joelhos, já pode ir direto dobrando os joelhos. Como eu falei, eu mostrei tudo muito passo a passo, né? Mas vocês podem deixar o corpo só fluir, só rolar. Isso, chega a sentar nos calcanhares, Chu. Isso, depois volta a cabeça para esse lugar. Mas não precisa nem desencostar a cabeça do chão. Aí, diga lá. Se você conseguir acertar o lugar dos blocos, você tem 2 bloquinhos, né? Ou não? Se você conseguir medir exatamente onde, porque falta muito pouco para você chegar aos pés no chão. Eu acho que a altura de um bloco baixo vai ser suficiente. Então, se você conseguir acertar onde colocar, você apoia os pés no bloco, depois os pés no bloco e dobra o joelho. Vê se dá certo. Isso, acertar a disposição dos blocos para dar certinho onde você vai pôr os pés, né? Não, deixa como estava antes, no sentido da sua tábua. Isso. Aí, apoiou os pés, dobra os joelhos e rola sobre o pescoço.
Maravilha. Ah, que bom. E aí deixa a cervical passiva, passiva, passiva. Que bom que deu certo, Izinha. Só calcula que essa tendência dos blocos do bloco dá uma escorregadinha, né? Então, quando você toca os pés no bloco, deixa ele mais firme, toca com firmeza. E não tomba tanto o quadril de lado. Isso. O quadril fica alto. Tipo, o quadril faz uma torção. A posição do quadril acaba causando uma torção de coluna, mas não tomba o quadril de lado. Maravilha, muito bom. Como é que foi? Desafio, né? Mas deu certo. Deixa o teu braço. Bom, tá bom. Essa mão aí nas costas é por queixo. Então, tem o esforcinho abdominal, né, de fazer esse exercício, mas tem também esse benefício aqui de causar relaxamento, liberação de tensões, né, na cervical e crânio. Então, entende aí qual é a sua medida. Se o que te para é a fadiga abdominal, ou se o que te motiva é o relaxamento que você obtém no pescoço. Para você calcular quantas repetições você vai fazer. Quem for terminando o Shavasana. Agora o Shavasana é bem bom. Eu até sugiro algo macio e baixo, que não te dê muita altura na cabeça, macio e baixo para colocar debaixo do crânio, debaixo da cabeça, no relaxamento. Então, ou uma almofada dessas bem fininhas, ou um cobertor dobrado para não ter muita altura, para não ter a mesma altura que um travesseiro. E aí também se aqueça, né? Acomode as condições, se adapte às condições climáticas. Porque imediatamente o corpo ainda está aquecido, mas ao longo de 1 ou 2 minutinhos você já vai provavelmente sentir esfriar. Põe um fofinho ali debaixo da cabeça, Chu. Prova, experimenta. E preenchendo a cervical também, preenchendo a curva cervical. Pra Izinha, ó, dá uma olhada aqui. O suporte da Sarinha tá legal. A Isa aqui escolheu o cobertor. E a Negrete também. Faz um ajuste para cervical, deixa eu mostrar aqui. Porque a ideia é que o suporte que você pegou realmente não dê altura para a cabeça, mas que ele possa preencher a sua curva cervical. Então, deixa eu só ajustar aqui. Tô com o meu cobertor que é fininho também. Só dobrar ele 2 vezes. Então, meu cobertor é fininho igual o de vocês. Deitei. E com as mãos, eu posso vir aqui, ó, debaixo do cobertor e fazer uma ondinha nele. Só para ter a sensação de que ele preenche a minha curva cervical. Então aqui fica até parecendo um pouco emboladinho aqui nas laterais,
Mas ali debaixo do meu pescoço ele me dá a sensação de que foi uma espuma que adaptou exatamente a curva do meu pescoço, tá? Põe as mãos, Izinha, debaixo do cobertor mesmo. Enfia as mãos debaixo do cobertor e isso, e sente o contato do cobertor preenchendo as suas curvas cervical, e quando você tira as mãos, fica um pouquinho, fica um ar ali debaixo, né? Te dando essa sensação. Isso. Se ficar com os braços espalhados, te dá frio nas mãos, pode pôr as mãos na barriga ou no peito, deixa as mãos mais quentinhas. Isso, no quadril. E aí repousa, se acomoda, experimenta estuda o processo do relaxamento, né? Acompanha o acontecimento do relaxamento no teu corpo. E se permita respirar muito bem. Sente o seu corpo plenamente respirável. Nenhum lugar impedido. Inspira generosamente, expira completamente, ainda nessa percepção de que o seu corpo inteiro é respirável.
que todas as partes do corpo de alguma forma contribuem para respirações generosas, completas, saudáveis. E vai gentilmente se preparando para movimentos suaves que, orientados pela respiração, te levam para uma postura sentada. E aí, coluna longa, peito aberto, ombros suaves, rosto suave, leveza na cabeça. Respirações gostosas, agradáveis. E mãos unidas diante do peito. Nós agradecemos e abençoamos o nosso encontro nesta manhã. Nós agradecemos e abençoamos os ensinamentos do yoga e todas as pessoas que praticando como nós mantêm essa tradição viva. Nós agradecemos e abençoamos todos os seres em todos os lugares, desejando que sejam felizes, reconhecendo e valorizando a interdependência que existe entre todos os seres, todas as formas de vida. Nós abençoamos aqui o nosso encontro e cada uma abençoa a sua dedicação ao autocuidado, a sua presença aqui. Namastê. Como estamos? Ótima. E de meias. Adorei. Né? O lobby das meias hoje. Muito bom. Eu também não tirei as minhas, fiz questão de manter as minhas. Acho que todo mundo, né? Muito bom, gente. Tá cruel. Bom fim de semana, gente. Para vocês também. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.